Ora bem, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Otaku Vision. Então depois aqui de um pequeno hiato, voltamos com o vídeo de animes de temporada de primavera de 2016. Estou um pouco constipado, por isso a minha voz está um pouco diferente do normal, por isso eu vou falar a mesma, não está a doer a garganta. Então pronto, eu tenho de dizer que esta temporada é, na boa, a melhor dos últimos 3 anos. Sim, é verdade, não estou a exagerar em nada, que eu já vejo o anime há 3 anos, já vai para os 4, e digo mesmo que esta é a melhor temporada dos últimos 3 anos, pelo menos, porque tudo o que há é bom, tudo o que eu estou a ver é bom, e tudo o que eu estou a ver, não há nenhum anime que eu esteja a ver só mesmo para passar o tempo, são todos os animes em que eu estou mesmo ali, tipo, à espera que saia o próximo episódio, está bem bacana mesmo, que eu estou a gostar. Não estou a ver tanta shit desta vez, né? Porque desta vez já coube tudo numa página, eu já não tive de acentuar aqui mais para esse lado. Então, mas basicamente o que eu estou a ver é o Agamama Spec, o Shio Totora 2, Sousei no Omyoji, Seisen Kerberos Ryukoku no Fatalite. Eu não percebo merda nenhuma deste título, mas olha, foda-se. Sakamoto Desuga, ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, Pan de Peace, Onigiri, Netoge no Yome wa Onna no ko janai to omotta, Kumamiko Girl Meets Bear, Kotetsujo no Kabaneri, Kiznaiver, Joker Game, 100 I Free, Flying Witch, Unhappy, Gakusen Toshi Asterisk 2, Bungo Stray Dogs, Boku no Hero Academia, Big Order, Bakuon, Junisai Chichana Mune no Tokimeki, Kagewani 2, Mayoiga, Kanojo to Kanojo no Neko Everything Flows, Kuramukuro e Tanaka-kun Aitsumo Kedagure. É muita coisa, não é tanta como nos outros, como nas seasons antigas, mas é muita qualidade mesmo. Então, como sempre, as animes mais pequenas não vou falar, né? Coisas de 3 minutos, não sei o quê. Então o Agamama Spec não vale a pena falar, o Shio Totora 2 é a segunda temporada, por isso não, também não vale a pena. Então vou começar por Soisei no Omyoji. Soisei no Omyoji é uma história mesmo, é básica, mas como é que eu ia dizer? É apelativa porque as personagens são apelativas também. Temos o Rokuro, que é basicamente um gajo que desistiu de ser exorcista. Aquele tipo, há um mundo lá, que é há um mundo que eles vão lutar contra demónios ou aquela treta. E o Rokuro é tipo um gajo bem forte da vida, tem uma habilidade que ainda não explicaram muito bem o que ele é. E então ele recusa-se a ser exorcista, como era antes, porque por motivos pessoais, não vou estar aqui a dar spoiler, mas um dia ele está a andar de boa à volta da escola e vê uma gaja a cair do céu, que depois é uma gaja chamada Benio, que literalmente é também um exorcista e foi chamada, que foi convocada lá para a parte onde ele vive, por assim dizer. Depois de uma batalha lá bem BDS em que Rokuro usa o seu poder e arrebenta lá o inimigo com um único golpe, tipo verdadeiro One Punch Man, tipo na boa ali. Acontece uns eventos e eu não vou estar a dar spoiler, mas acontece uma coisa muito interessante no fim do episódio 2. Que até agora depois quero ver como é que eles vão explicar aquilo. Eu tenho de admitir, só sendo o Myoji está bem bacana até agora. O início foi assim um pouco que eu ia passar a ficar assim tipo, se calhar não vou gostar disto. Mas depois quando eu comecei a ver como é que as cenas se desenvolvendo, eu fiquei até tipo, se calhar isto até vai estar bacana e agora eu estou a gostar de ver aquilo que estou a ver. Então aqui temos Seisen Cerberus Ryukoku no Fatalite. Esta aqui é uma daqueles animes que eu digo mesmo que é o que Chaos Dragon devia ter sido. Chaos Dragon foi uma merda, porque os personagens não se encaixavam, o setting era uma merda e tipo, era tudo uma merda, a única coisa que valia a pena ver eram as batalhas. E as personagens, algumas, 2 ou 3. Mas basicamente, Seisen Cerberus é um anime que se passa num país, está dividido em 3 reinos e há um dragão que se chama Danganzoto, que é tipo, o gajo mata toda a gente ao caralho, e então tipo há uns tempos atrás tentaram selar o gajo, só que falharam e tipo o protagonista foi um dos sobreviventes dessa tragédia, que é o Hiro, que, como é que eu ia dizer, ele é o contrário do gajo de Chaos Dragon, o Yuki, que é um BDS, o gajo anda com uma espada do caralho, que na verdade depois nota-se que é só mesmo uma treta para meter a espada bem grande, depois a espada é bem pequena, que até um amigo meu apelidámos a espada de o palito do continente, por assim dizer, porque aquilo é pequeno para caralho. E então Hiro foi aquilo que passa sempre 10 anos depois, uma coisa assim do género, e Hiro está a tentar matar o Danganzoto porque o Danganzoto matou os pais do gajo. Eu tenho de admitir que aquilo até agora não andou muito, mas começou a meter assim umas perguntas que eu achei bem bacanas. O setting daquilo está bem bacana. Então bem, a seguir temos ReZero.
ReZero é basicamente uma das melhores animes desta season, sem dúvida. Não estava à espera que fosse assim tão bom. Depois de um episódio do caralho de 50 minutos mesmo, uma coisa assim bem grande, eu fiquei viciado naquela treta. ReZero basicamente passa a ser volta de um gajo chamado Subaru, que um dia está tipo a comprar umas merdas numa loja de conveniência e então é levado para um mundo assim alternativo de fantasia. Embora até agora eu não tenha explicado muito bem o que é que ele está lá a fazer e como é que ele chegou lá. Pronto, essa é que é a questão principal. Ele tem um poder que é o Rewind by Death, que é basicamente quando ele morre, ele volta atrás para um certo ponto do passado para tentar refazer a história. Assim um toque de Steins Gate, mas assim a nível medieval. A ReZero é uma daquelas animes que toda a gente devia de ver, pelo menos testar o primeiro episódio de 50 minutos, exatamente 50 minutos, porque é realmente muito bom. Ora bem, Sakamoto Desugaku para o Wolfpain falar, porque ele diz que ele pronto, só lê mangá e ele sabe mais do que eu. One Piece tem 3 minutos, Onigiri também só tem 3 minutos. A seguir temos Netoge no Yome wa Onna no Kojanai to Omotta. Então, Netoge é basicamente mais uma das grandes animes, que eu já estava à espera há mais de um ano, desde quando o anúncio foi feito, e tem uma história mesmo bem bacana. Nós temos Hideki, que é basicamente um gajo que joga MMO, e joga lá um MMO que, tipo, eu não percebi muito bem como é que se joga aquela treta, mas ele, naquele MMO tem uma função que dá para casar com outros personagens, então um dia ele tenta se casar com um personagem, mas como, 90% dos avatares gajos são gajos, né? São tipo gajos disfarçados de gajas e o gajo ficou traumatizado e depois ele disse que depois de ficar 3 anos a jogar a solo e de muita meditação em zonas de deserto no jogo, ele chegou à conclusão que desde que a personagem seja bonita está-se a ficar por alguém atrás do PC. Mais tarde temos outra personagem que se declara a ele, neste caso, uma personagem gaja, que ele tocou o trauma dele, recusa várias vezes mas acaba por aceitar depois e mais tarde descobre que na verdade a gaja é na verdade uma gaja. E aquilo desenvolve-se entre o Slice of Life fora como dentro do jogo e tenho de admitir que é uma das melhores desta season, sem dúvida. É muito difícil de saber qual é que é a melhor esta season porque há muita coisa boa mesmo. Assim temos como amigo o Girl Meets Bear. Este é um daqueles animes difíceis de descrever o que é ao certo, é mais um Slice of Life com comédia do caralho, porque é só neste anime, pelo menos até hoje, que eu vi um urso falante a bombar trance. Exato, a dar uma DJ de trance. E tenho de admitir que foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Também já vi uma gaja possuída a dançar, a fazer moonwalk em cima de uma secretária. Tenho de admitir, é algo excelente de se ver. Isto aqui não vou ver pela história, não. Mas pronto, a história, o básico, a base daquilo é... Numa zona, temos lá uma sacerdotisa que se chama Machi. E então ela literalmente vive no santuário com um urso falante chamado Natsu. E então... ela quer ir mudar-se para a cidade porque lá não acontece nada. É mais ou menos como cá em Portugal, nas zonas lá de cima, então, tipo Guarda e assim, é tipo cidade fantasma. E então a comédia que se passa nisto é simplesmente excelente. É algo de outro nível mesmo. A seguir temos Kotetsujo no Kabaneri. Kotetsujo no Kabaneri é basicamente muito parecido com Shingeki no Kyojin, só que eu digo que é assim um pouco mais straightforward. Então basicamente aquilo é um mundo assim em que os humanos estão em fortalezas, por assim dizer, e a única maneira dessas fortalezas se comunicarem é tipo linhas de comboio em que passam tipo uns comboios todos, aquilo é tipo comboios de esteroides, E então tipo, o que aconteceu foi basicamente uns seres tipo zombie ou que tipo chamados Kabane invadiram aquela merda toda e então tipo a história gira em volta de como é que é um gajo que não concorda com o estado atual da humanidade e está a tentar desenvolver uma arma para matar os Kabane, porque os Kabane são tipo, têm uma merda que protege o coração deles, então uma arma normal não consegue perfurar aquilo. Ele acaba por conseguir desenvolver aquilo, mas a um custo em que ele é mordido e quase é convertido, mas ele de alguma maneira, usando pregos e o caralho, consegue suster a infecção e vir algo chamado Kabaneri, que é a junção entre o humano e o Kabaneri. Então aquilo está excelente, os gráficos e a OST estão excelentes, a arte está do caralho e a história está mesmo muito boa. Aquilo é um daqueles que toda a gente tem de ver, pelo menos, ou experimentar ver, aquilo está outro nível simplesmente. Então assim temos Kiznaiver. Kiznaiver é tipo a maneira da Trigger depois de tentar recuperar do fiasco que foi Ninja Slayer e From Animation, que não era The Animation. Preciso admitir que eles até agora têm prometido assim uma coisa bacana. Basicamente aquilo gira em torno de Katsuhira, que é um gajo que não sente dor, sabe-se lá porquê, não explicaram muito bem, excepto com os flashbacks enigmáticos do primeiro episódio. Mas que ele depois é raptado com mais uns gajos da turma dele e eles são
obrigados a participar num experimento supostamente dá para atingir a paz mundial chamado Kizuna System. Kizuna System é tipo um sistema que faz com que as pessoas, em que um certo número de pessoas partilhem a mesma dor física, claro. E então aquilo no início é assim um pouco mindfuck, até agora foi mindfuck. Eu não estou muito bem a ver para onde é que aquilo está a levar, mas eles têm de cumprir tipo umas missões e estão todos interligados, mas é assim um pouco para o estranho. Isto aqui é uma daquelas que não dá para, apenas nos episódios que até agora não dá para julgar muito bem porque não mostrou muito do que é que eles querem fazer com aquilo, mas como é Trigger fazer um projeto daquele tamanho, se calhar até vai dar alguma coisa de jeito, como deu aquilo àquilo. Assim temos mais uma das animes das melhores mesmo, que é Joker Game. Joker Game eu não posso dizer quem é que gira em torno ao certo, porque depois dos primeiros 2 episódios eu pensava que ele tinha uma personagem principal definida, mas quando chegou ao terceiro eu afinal descobri que não tinha personagem principal definida. E gira em torno assim, de uma escola chamada Agência D, que é uma escola que produz espiões para o Japão, e aquilo já é na época da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, Segunda Guerra Mundial entre aspas, porque tem umas partes que é na Segunda Guerra Mundial, tem outras partes que é no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas admitir que aquilo não vi nada tão inteligente como aquilo desde No Game No Life, ou então da season passada é Heavy Object. Joker Game é um daqueles animes que eu acho que toda a gente devia dar assim uma olhada porque está bem bacana mesmo. Eu adorei, eu principalmente porque gosto muito dessa cena que se passa no passado e assim tipo mesmo tem fundamento histórico e é bem bacana até porque eu nunca vi uma anime assim que tomasse muito rumo por a vida de espião, por assim dizer. Ora bem, a seguir temos 100. 100 é um anime... Foda-se pá! Caralho, estou a gravar! 100 é um anime que quando começou eu comecei logo a ver. Isto parece Kishi. E mais tarde até se provou a ser um pouco como Kishi, que saiu e eu fiquei tipo, shit. Então basicamente aqueles gira em torno de um gajo que se graduou, que entrou para a escola lá com nota máxima e é uma celebridade mini, por assim dizer, chamada Hayato, que eles usam uma cena que se chama 100, que é tipo uns armamentos para lutar contra umas coisas chamadas Savage, se não me engano. Então literalmente aquilo gira em torno disso, mas tem assim uma... como é que eu ia dizer? A 100, aquilo passa-se... eles lutam contra essas merdas lá, os monstros. Até agora só apareceu uma vez, até o terceiro episódio. E então Hayato tem tipo... como é que eu ia dizer? Tem um passado assim um pouco mais para o estranho. Ele basicamente logo de início encontra-se com um gajo chamado Emil e aquilo vira assim um Pizza Boy Ahoy, ou pelo menos parece que vira, mas depois boom, é uma trap a gajo, aquilo não é um gajo, é uma gaja. Então basicamente aquilo gira em torno de o gajo a tentar derrotar os Savages e até agora até o terceiro episódio eu ainda não percebi muito bem para onde é que rumo é que aquilo quer tomar ao certo. A única coisa que eu espero que não seja aquela cena do clichê de o método de Bleach, por assim dizer, que é só tipo literalmente vamos lutar um inimigo e depois aparece um ainda mais forte e evoluir gritando ali tipo arreia o castor e pronto. Espero que não seja repetitivo dessa maneira, porque senão aquilo ia estragar completamente algo que podia ficar. Então a seguir temos High Free. High Free é talvez uma das melhores desta season, se não a melhor, é muito debatível como eu já tinha dito. Então literalmente aquilo é uma obra original e é como se tivessem misturado Girls und Panzer com Kantai Collection. Literalmente aquilo passa-se numa... aconteceu tipo uma merda depois da guerra da Nipono-Russa, basicamente entre o Japão e a Rússia. E o Japão, tipo, não sei, não percebi se o nível da água subiu, se foi o Japão que afundou um pito, só que eles perderam tipo 80% do que eram as ilhas deles e tiveram de começar a construir na água. E então aquilo gira em torno de há uma escola lá que treina alunas para serem tipo oficiais de navios e aquilo gira em torno da Akeno, que é basicamente nomeada para a posição de capitão do navio de um destroyer de classe de merda, é mesmo merda aquilo, que é o Harekaze. E enquanto a melhor amiga dela vai logo para o Musashi, que é tipo o greatest battleship ever made. E logo no primeiro episódio eles atrasam-se para um exercício náutico. O oficial que estava em comando começa a atacá-los com munição a sério. Eles são obrigados a revirar e eles simulam lá como se tivessem mandado munição a sério para o barco do oficial e fingir que eles foram atacados. E eles são tratados como traidores agora e são tipo outcasts daquela merda toda. Tenho de admitir que a história é bem bacana e o que mais me impressionou é que o barco não é só tipo, funciona
baseado numa única pessoa. Tem tipo a reação de cada unidade, tipo pessoas, os atiradores, aqueles gajos que andam lá em baixo a tratar do motor e o caralho. Aquilo está mesmo realista a esse ponto.